primeiro projeto de lei, de emenda à lei orgânica protocolado na Câmara esse ano foi o projeto que impedia a figura do vereador secretário. Algo que a população está cansada de ver, sobretudo em Jaraguá. Pessoas que são eleitas vereadores, mas acabam assumindo uma secretaria no Poder Executivo. Esse mesmo poder que ele deveria fiscalizar, mas que faz essa opção de troca para receber um salário maior, para ter mais exposição política, para conseguir indicar mais cargos no Poder Executivo e que afronta diretamente o princípio da separação de poderes, princípio esse basilar para a construção do Estado Democrático de Direito. Mas muito mais do que falar de princípios, é importante falar daquilo que aparece, da imagem que essa atitude toma. E é justamente com relação a essa imagem que diversas entidades já se manifestaram contrárias, uma vez que esse projeto já foi alvo de apreciação aqui na Câmara Municipal e onde várias entidades, as pessoas se manifestaram contra essa figura de vereador secretário. Tanto é assim, graças a essa pressão popular, que todos os vereadores se comprometeram a não aceitar esse cargo caso fossem convidados a assumir uma secretaria nesse mesmo governo. A pressão popular foi tão grande que todos eles assinaram como coautores do projeto de vereador secretário. Infelizmente, nem tudo aquilo que acontece à luz das câmeras ocorre nos bastidores. O projeto foi o primeiro protocolado nesse ano, mas ele se encontra engavetado, infelizmente. E a teoria que parece que cerca é de que o projeto seria inconstitucional. Ocorre que esse projeto já está em vigor em outras cidades. O projeto de igual teor está em vigor em outras cidades e não foi objeto de contestação. Por uma coincidência, um projeto de teor semelhante, mas de redação diversa, foi objeto de uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade, e essa ação, esse projeto, infelizmente, foi julgado inconstitucional. O argumento utilizado pelo desembargador que julgou o projeto inconstitucional foi de que o projeto feria o princípio da simetria. Cientes de que essa interpretação poderia ser aplicada ao nosso projeto aqui em Jaraguá, nós optamos por fazer uma redação um pouco diferente. O princípio da simetria, de acordo com os argumentos levantados daquele que julgam ou apontam a inconstitucionalidade do projeto, versam sobre o artigo 56 da Constituição Federal, que fala: não perderá o mandato o deputado ou senador. Inciso 1º, investido no cargo de ministro de Estado, governador de território, secretário de Estado, do Distrito Federal, de território, de prefeitura de capital ou chefe de missão diplomática temporária. Então, todos esses 7 apontamentos, bastante específicos, foram realizados pelo legislador no momento em que ele criou essa vedação na Constituição em seu artigo 56. Mas reparem bem que esse legislador, por mais específico que foi, não falou nada de vedação dessa prática em cidades, fora de capitais. Como bem especificamente o legislador teve o cuidado. Portanto, se o legislador quisesse vedar essa preocupação que os vereadores poderiam, como o nosso projeto, restringir esse poder discricionário, ele o teria feito, porque fez em situações muito mais específicas. Então, na nossa redação desse projeto em Jaraguá, que é único, frisa-se, porque muitos querem colocar a pecha de que, porque um projeto de igual matéria, mas de diferente teor, é a mesma coisa, mas não é. Para a gente tentar evitar que esse princípio fosse mencionado ou fosse citado no sentido de gerar inconstitucionalidade, nós tomamos o cuidado de não violar essa vedação. Porque nós não restringimos, ao contrário do projeto que foi julgado inconstitucional, nós não restringimos a participação nos demais cargos, assim respeitando o princípio da simetria. Pois entendemos que se o legislador quisesse ter vedado, ele o teria feito, mas ele não o fez. Houve um silêncio ensurdecedor com relação a todos os outros acontecimentos que acabam sendo violados na ocorrência dessa situação de vereador secretário. Quais acontecimentos? Outros princípios de igual peso, se não peso ainda maior, para que se faça essa avaliação da constitucionalidade ou não. Como, por exemplo, o princípio da moralidade. Eu gostaria de entender quem que pode achar que uma situação
em que um vereador, eleito vereador, assume secretaria, se torna moral. Alguém defende que esse projeto, que essa situação é moral? Acredito que não. E eu já escutei de gente defendendo que haveria violação do princípio da simetria, admitindo que há uma violação do princípio da moralidade, o que é claro para todo mundo que há essa violação do princípio da moralidade, porque esse ato é imoral. E assim como esse ato é imoral, esse ato também é impessoal. Há uma predileção do poder executivo para apadrinhar os seus amigos. Os amigos do rei ganham o cargo como secretário para ganhar um salário maior, para ter mais posição política, para conseguir colocar um suplente do seu mesmo partido na cadeira de poder e assim multiplicar as suas garras, tanto no poder executivo quanto no poder legislativo. Então nós temos uma violação do princípio da moralidade, nós temos uma violação do princípio da impessoalidade e nós temos uma violação também do princípio da eficiência, uma vez que não é o critério técnico que prevalece, mas sim a mera indicação política. Então nós temos também, portanto, vamos lá, considere o princípio da simetria. Nós temos outros 3 princípios, esses princípios também expressos na Constituição Federal, que se dizem que querem defender, mas que são completamente ignorados, mas que deveriam ter o mesmo peso, se não muito mais peso, afinal de contas são 3, contra um princípio que frisa-se, não acreditamos que seja aplicável no nosso caso, porque o legislador, por sua livre e espontânea vontade, não restringiu a situação de proibição de vereador assumir cargo na secretaria em cidades, como é o caso de Jaraguá do Sul. Não apenas isso, a própria construção do Estado Democrático de Direito é fundamentada na separação de poderes, mas como que um vereador que assume um cargo na secretaria de um outro poder, ele sai do poder legislativo, esse poder aqui, para ir para uma cadeira no Poder Executivo, vai fiscalizar o Poder Executivo, sendo que o seu próprio salário depende do Poder Executivo, quando o seu próprio chefe é o representante máximo do Poder Executivo e quando a própria Justiça já definiu que o Poder Executivo é composto por esses agentes. Então, esse vereador que sai do Legislativo e vai para o Executivo, compõe, ele vira o próprio Poder Executivo. Isso não sou eu que estou falando, é o próprio STF. E o próprio STF já deu entendimento, já ratificou o entendimento de que os legisladores municipais podem sim ratificar e criar mais imposições, mais restrições daquelas não previstas pela Constituição Federal. Ou seja, exatamente aquilo que nós estamos fazendo é o que o STF já defendeu. Não apenas vamos se basear na posição do STF. Houveram já doutrinadores que já falaram a respeito desse tema, mas que acabam sendo ignorados, então eu faço questão de trazer aqui, por exemplo, a manifestação do professor de Direito Constitucional, Rui Spinola, que falou a respeito de um projeto de igual teor, de diferente matéria. Por que eu estou falando de igual teor e diferente forma, diferente redação? Porque os outros projetos que foram propostos, até o nosso ser proposto aqui em Jaraguá, não tinham essa preocupação de não violar esses outros cargos previstos no artigo 56 da Constituição Federal. Ele falou o seguinte: não vejo inconstitucionalidade e acho que está na competência do vereador. Inclusive, vejo isso como um passo adiante para melhor a independência dos poderes. Isso é claro, isso é óbvio, todo mundo consegue ver. Esse professor, o Rui Spinola, é advogado, mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Santa Catarina. E é o que também defende o advogado, mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Santa Catarina, também pela UFSC, José Sérgio da Silva Cristóvão, que também assim se manifestou. A Constituição estabelece o princípio da separação dos poderes, com independência e autonomia. Nesse sentido, o projeto visa manter os eleitos no Legislativo para legislarem. Me parece que isso fortalece esse processo de separar os poderes. É um caminho na direção correta que fortalece a democracia. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou muito preocupado de que esse projeto não passe. Porque eu só vejo pessoas se mostrando favoráveis ao projeto, mas nos bastidores fazendo campanha contra. Vendo pessoas julgando a inconstitucionalidade do projeto com base em apenas um princípio que frisa-se de novo pelas razões que eu já expus, não se aplica ao nosso projeto, é isso que eu acredito, apesar de entender disposição contrária, entendimento contrário, mas ainda que eu entenda uma disposição contrária dos outros que interpretem de uma outra maneira, eu não consigo entender o silêncio ensurdecedor dessas pessoas que não colocam um igual peso ou que fecham os olhos por completo à violação inerente, clara, límpida, transparente do princípio da moralidade, do princípio da eficiência, do princípio da impessoalidade, da separação dos poderes,
da independência dos poderes e da supremacia do interesse público. Porque a função do legislador é representar a sociedade e não criar uma lei do nada. A função do legislador é extrair do seio da sociedade a sua ânsia, a sua vontade e traduzir em forma de lei. Essa é a função. E a sociedade clama pela aprovação desse projeto. A constitucionalidade clama pela aprovação desse projeto. E eu vou votar favorável a esse projeto. E preciso da sua ajuda para cobrar os outros vereadores, para cobrar que esse projeto venha à votação, para que a gente não perca tudo que nós temos até agora. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e coloque a sua opinião aqui nos comentários. Muito obrigado e esperamos até em breve que vamos à votação.